Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença de todos e informar que, na tarde de ontem, eu recebi um telefonema da Presidenta da República que me externou a sua vontade de ter uma conversa comigo sobre os eventos que vêm ocorrendo no nosso país e sobre algumas das medidas que ela decidiu propor à nação. Eu gostaria de dizer, em segundo lugar, que eu, hoje, estive com a presidente e o que eu disse a ela, eu disse na condição de presidente do tribunal, de ministro de presidente do tribunal. Ou seja, o que eu disser aqui, no intuito de reportar a conversa muito agradável que eu tive com a presidente da República, nada mais é do que a minha posição como presidente do tribunal, como chefe do Poder Judiciário, e por pertencer a um órgão colegiado, eu gostaria de frisar muito bem que eu não falo em nome dos demais ministros da Casa. Tudo que eu disser aqui é minha opinião pessoal, como presidente do tribunal. Bem, o primeiro tema, objeto da nossa conversa, foi sobre partidos políticos. Eu disse de maneira muito clara à presidente o que eu penso sobre essa matéria. Eu disse que acho que há um sentimento difuso na sociedade brasileira, e eu, como cidadão, penso assim, há uma vontade no povo brasileiro, especialmente dos mais esclarecidos, vou usar muito bem os verbos, diminuir ou de mitigar o peso. Volto a dizer, diminuir ou mitigar e não suprimir, tá? O peso da influência dos partidos políticos sobre a vida política do país e sobre os cidadãos. Essa me parece ser uma questão chave em tudo que vem ocorrendo no Brasil hoje. Mais tarde eu posso detalhar de que maneira esse peso dos partidos políticos tem se mostrado excessivo no nosso país. Sei muito bem que nenhuma democracia vive sem partidos políticos, mas há formas de mitigar ou de diminuir essa influência dos partidos, ou seja, de introduzir pitadas de vontade popular, de consulta direta à população. Isso, em nada, se confunde com a ideia de supressão de partidos políticos. Falei com a presidente sobre algumas ideias que eu tenho, que me parecem cruciais, para diminuir esse peso excessivo dos partidos políticos. Por exemplo, em primeiro lugar, disse para ela, não se faz reforma política consistente no Brasil sem alteração na Constituição. Mantenho essa posição. Qualquer pessoa minimamente informada sabe que isso é essencial. O modo de eleição, não só do presidente da República, mas também dos deputados e senadores, está na Constituição. Qualquer medida que venha a alterar essa sistemática de eleição de deputados, senadores e presidente
exigirá mudança na Constituição. Portanto, está descartada a ideia de uma reforma política eficaz, consistente, através de lei ordinária. Esse é o meu ponto de vista. Gostaria também de fazer um parênteses para dizer, olha, tudo que eu estou a dizer aqui hoje, eu falo em caráter bastante abstrato, porque nós não temos ainda nenhuma deliberação definitiva sobre eventuais medidas concretas que venham a ser adotadas oficialmente. Então, vejam bem, eu já disse a vocês, e repito aqui, eu sou inteiramente favorável ao voto distrital, seja o voto distrital puro, em um turno, ou ao voto distrital com um segundo turno qualificado, ou seja, como se dá essa qualificação? Você faz um primeiro turno de votação, e aí vão para o segundo turno apenas aqueles candidatos em cada distrito que obtiverem um percentual X de votos, digamos 10%, 12%, 15%. Esse seria um sistema de voto distrital. Mas o importante é que me parece decisivo numa hora como essa, em que nós passamos por uma crise de representação política, não é? Vejam bem, essa crise não é exclusiva do Brasil. O sistema de representação política sobre o qual nós vivemos é um sistema concebido, inventado no século XVIII. Esse sistema já mostra marcas profundas de esgotamento. E é disso que se cuida, não é? Não é uma exclusividade brasileira. Isso, grandes democracias, mundo afora, vêm passando por essas crises esporádicas. Eu não falei para presidente, mas sou inteiramente favorável, eu acho que seria uma medida adequada para a nossa realidade, sobretudo se caminharmos em direção ao voto distrital, adotar a possibilidade do recall. O que é o recall? A pessoa é eleita, claramente identificada como eleita, haver a possibilidade do mandato dessa pessoa ser revogada por quem a elegeu, ou seja, os próprios eleitores. Uma medida como essa tem um efeito muito claro de criar uma identificação entre o eleito e o eleitorado, impor ao eleito responsabilidades para com quem o elegeu, que, em poucas palavras, é o que falta no sistema político brasileiro hoje, na representação, especialmente na representação perante os órgãos legislativos. Falei com a presidente sobre o meu entendimento sobre a questão dos suplentes de senadores. Essa é uma excrescência totalmente injustificável, não é? Nós temos um percentual muito elevado de senadores que não foram eleitos. São pessoas que, de alguma forma, ingressaram na chapa da pessoa que era o candidato mais forte e que, passado algum tempo, com a renúncia, com a morte, com o fato de o titular ter assumido um cargo no Executivo, esses suplentes subitamente substituem os titulares. E isso
Eu disse até para a presidente, olha, eu sou eleitor no Rio de Janeiro. Confesso à senhora que eu não sei quem é o terceiro senador do estado onde eu sou domiciliado. Pior que ninguém na sala sabia também. E essa situação, vocês devem saber muito bem, ocorre em diversos estados brasileiros. Eu não falei para a presidente, mas sou inteiramente favorável às candidaturas avulsas em diversos níveis de eleições. Por que não? Já que a nossa democracia peca por essa falta de identidade, por essa falta de identificação entre eleito e eleitor, por que não permitir que o povo escolha diretamente em quem votar? Por que essa intermediação necessária por partidos políticos desgastados, né? Totalmente sem credibilidade? Olha, existem algumas democracias que admitem o voto avulso, né? E com sucesso. Hoje, nos jornais, eu li, por exemplo, que o prefeito de Nova York, que é uma das grandes cidades do mundo, não tem nenhuma vinculação. Me lembro de, num passado bem recente, lá nos Estados Unidos, alguns senadores sem qualquer vinculação a partido político. Isso, a meu ver, só contribui para a robustez da democracia. Aquilo que eu chamei no início de pitadas de vontade popular se integra a essa ideia de permitir candidaturas avulsas. Em outras palavras, eu acho que a sociedade brasileira está ansiosa por se ver livre, pelo menos parcialmente, desses grilhões partidários que pesam sobre o seu ombro. E isso é muito salutar. Volto a enfatizar: diminuir, mitigar e não suprimir. Essa é a ideia geral. Falei ainda muito rapidamente, mas fiz questão de deixar claro para a presidente que não achava ser esse o momento oportuno. Falei sobre medidas pontuais de combate à corrupção. Esses foram os dois temas objeto da nossa conversa. Então, disse para ela o que eu penso. Alguns tópicos eu tive a oportunidade de desenvolver. Eu penso que, nesse campo do combate à corrupção, seriam necessárias algumas medidas, até radicais, no campo do judiciário. Por exemplo, uma reforma radical da estrutura de carreira do judiciário brasileiro. Para quê? Mais uma vez, uso os mesmos verbos. Para suprimir, e agora é para suprimir mesmo, para suprimir ou mitigar o peso da política na evolução da carreira dos juízes em todo o território nacional. Nós sabemos muito bem que a maneira como se dá a promoção de juízes no Brasil, há uma alternância entre promoções por antiguidade, são aquelas sobre as quais o mundo político não tem nenhuma influência, porque elas são obrigatórias, e tem a chamada promoção por merecimento, que, na maioria dos casos, não há merecimento algum. Né? São escolhidos para promoção aqueles que têm mais trânsito político, digamos assim. Aqueles que são profissionais tecnicamente impecáveis, que só pensam em seus deveres funcionais,
só pensam em fazer justiça, esses não são promovidos. Então, qual é a proposta? Eu, aleatoriamente, saquei do bolso do colete e disse para o presidente o seguinte: olha, é dar maior prioridade à promoção por antiguidade ou baixar sensivelmente os critérios da promoção por merecimento. Hoje, quem pode ser promovido por merecimento nas carreiras do judiciário? Quem estiver dentro do quinto de antiguidade, ou seja, se há 100 juízes num quadro, aqueles que forem os 20 primeiros na lista de antiguidade, só esses podem concorrer à promoção, a cada vaga, não é? Então, basta baixar esse percentual para 5%, 7%, para diminuir sensivelmente o peso desse trânsito social, né? Essa influência política. Eu não sei por que político tem que se interessar pela promoção de juízes. Eu não vejo razão para isso. Se eles se interessam, é para ter influência nas decisões do judiciário. Então, eu acho que isso, a medida o modo de mitigar esse peso da política seria diminuir esse percentual de pessoas promovíveis dentro do critério da promoção por merecimento. Falei de um outro tema sensível, sobre o qual a presidente se mostrou muito interessada. Ela não sabia desses detalhes. O tema é o seguinte: a proibição radical de advocacia por advogados que tenham parentes nos tribunais onde eles nesses tribunais onde eles atuam. Seria muito simples, isso seria feito por lei ordinária. Tinha uma lista de outros assuntos, mas não houve tempo. Finalizei falando para o presidente sobre a meta 18 do Conselho Nacional de Justiça, que é aquela meta que cuida de dar prioridade aos casos de improbidade administrativa e aos crimes contra a administração pública. A ideia da meta 18 é fazer com que todos os processos distribuídos até dezembro de 2011, nesses dois campos, sejam julgados até o final deste ano. Bem, foram esses, em linhas gerais, os temas. Não, mas me lembrei de um outro tema. É que eu disse para a presidente que sou pessoalmente contrário a uma mudança na organização dos tribunais eleitorais. Eu mostrei a ela, os tribunais eleitorais são compostos de 7 juízes. Sou favorável. Quer dizer, ninguém fala disso, mas eu, como observador, eu falo e digo aquilo que penso. Os tribunais eleitorais, inclusive o TSE, são compostos por 7 juízes. Eu peço que alguém me explique por que um tribunal tão decisivo para questões tão importantes como as questões eleitorais, por que a necessidade de ter quase 1/3 dessa composição feita por advogados e mais? Por advogados que até 18 horas de cada dia são advogados, têm os seus clientes particulares, têm a sua vida como advogado e, a partir das 19 horas, são juízes. Não seria um absurdo, à espera de uma extirpação completa ou de mudança radical? Foram esses os temas. O Heraldo estava com o primeiro a se inscrever.
Dá por emenda à Constituição. Sim, é a maneira que eu vejo. Gostaria de saber do senhor se esse processo de emenda à Constituição se daria, na opinião do senhor, o senhor tratou ou não com a presidente sobre isso, por constituinte exclusiva ou, como a presidente já se referiu no discurso de ontem, a colocação dela, ou se faria esse processo de reforma política via um plebiscito numa evolução do que a OAB acabou nos informando hoje, um plebiscito, uma consulta para o conteúdo da reforma. Sim. Nesse caso, como é que ficaria o papel do Congresso Nacional? Se o senhor acha que esse papel do Congresso Nacional não seria diminuído até em detrimento de mandamentos constitucionais? Muito obrigado. Olha, eu falei de maneira bastante genérica com o presidente sobre isso e fui muito objetivo, como sempre procuro ser, ao dizer a ela que nós estamos passando por um período de crise grave. O que se espera dos poderes públicos são soluções. Soluções e não discussões estéreis sobre questões puramente doutrinárias que portam sobre modelos que foram concebidos há mais de 200 anos. O que eu acho sobre essa questão, se é plebiscito está previsto na Constituição, está previsto em lei, não é? É evidente que o Congresso terá um papel predominante em qualquer modelo de discussão. Agora, o que a sociedade brasileira quer são respostas rápidas. Esses leguleios típicos do microcosmo jurídico brasileiro, em geral, sem nenhuma correspondência na realidade social, sem nenhum lançamento de olhar sobre o que ocorre no mundo que nos cerca, isso não tem nenhuma importância, a meu ver. O importante é que a Constituição fala muito claramente sobre as formas de exercício da democracia em nosso país, e essas formas são o voto direto, são a democracia, simulacros de democracia direta, exercíveis através do plebiscito, do referendo e da consulta popular. Essa é a essência. Agora, o que nós temos que ter é uma consciência muito clara de que há uma necessidade no Brasil de incluir o povo nas discussões sobre reformas. O Brasil está cansado de reformas de cúpula. Examinem a história do Brasil, examinem a história da nossa vida independente como nação, e vocês vão descobrir uma coisa. Todos os momentos cruciais da nossa história tiveram soluções de cúpula. A independência foi um conchavo de cúpula entre elites portuguesas e elites brasileiras. A República foi um movimento em que o povo esteve completamente excluído, não é? O povo acordou no dia 15 de novembro sem saber que tinha havido uma mudança de regime. Além disso, nós tivemos alguns espasmos, crises constitucionais que também foram resolvidas em cúpula. Então, o que se quer hoje no Brasil é isso. É o povo participando das decisões. Agora, as discussões que vêm do universo jurídico, que esquecem essa questão fundamental, não vejo relevância.
tarde, Alex Guzmão, SBT. O senhor falou no seu pronunciamento inicial de que alteração de reforma política exige emenda constitucional. Sim. Agora o senhor colocou na resposta à pergunta do colega que é preciso ouvir a população. Dentro dessa discussão, e há um impasse, pelo menos nas discussões, qual seria o caminho ideal? E o senhor chegou a comentar com a presidente da possibilidade de se fazer reforma política por meio de uma constituinte específica? Obrigado. Olha, não entrei em detalhes sobre isso, mas e sobre isso ela não discordou, não é? Acho que é a ideia dela mesmo, a ideia dela coincide com a minha, de que nós temos, sim, que trazer o povo para a discussão e não continuarmos com essa tradição de conchavos de cúpula. O seu colega anterior trouxe uma discussão puramente técnica, sobre a qual eu me reservo o direito de falar no momento oportuno, quando provavelmente essas questões chegarem ao Supremo Tribunal para discussão, que é muito provável que cheguem, não é, até aqui. Mas a Constituição me parece muito clara, né? A presidente da República, o presidente da República tem figura entre os legitimados para propor uma emenda constitucional. Ela pode fazer uma emenda constitucional propondo as reformas que ela entender necessárias, especialmente essa reforma política. Agora, o que eu indago é o seguinte: num momento de crise grave como o atual, a propositura de reformas via emenda constitucional seria viável? Essas propostas já não tramitam no Congresso Nacional há anos. Houve, em algum momento, demonstração de vontade política de levar adiante essas reformas? Então, é para isso que eu sempre faço questão de chamar a atenção. Não se discute direito, não se discutem questões elevadas de direito de forma dissociada da realidade. E qual é a realidade que nós temos no Brasil? Nós temos representantes que até hoje não demonstraram qualquer interesse em fazer reforma nesse campo. E é exatamente essa falta de interesse que, em parte, levou à crise atual pela qual estamos passando. Então, vamos ao ponto, né? Nós temos uma crise de legitimidade. O que nós precisamos é de medidas que mitiguem, que suprimam essa crise de legitimidade. As pessoas que pensam no país, que pensam em soluções que beneficiem a grande maioria, não devem se desviar e perder tempo com discussões que só levam à dispersão, à perda de tempo. Presidente, tudo bem? Um pouco nessa linha da crise da legitimidade, a gente viu sair das ruas uma pesquisa da Datafolha que mostrava que 30% dos manifestantes apoiavam o nome do senhor como próximo presidente da República. Como o senhor analisa o resultado dessa pesquisa? Olha, eu me sinto extremamente lisonjeado apesar de não ser político, jamais ter feito campanha política, jamais ter participado ou tido qualquer tipo de relação política. E ser lembrado é excelente para a minha vida pessoal, para o meu histórico. Agora, eu sei muito bem que
Aquilo são manifestações espontâneas, não é? De uma certa ou de algumas poucas camadas da população brasileira. Ali, naquele universo, seguramente não estão representados todos os estratos da população brasileira. Então, eu mitigaria muito o resultado daquela pesquisa. Eu não tenho a menor vontade de me lançar candidato a presidente da República. Eu tenho quase 41 anos de vida pública. Acho que está chegando a hora, né? Chega. Boa tarde, ministro. A presidente fez, pelo menos através de seus ministros, fez expressar à nação que teria havido uma espécie de consenso, um acordo nacional entre os integrantes do Executivo, governadores e prefeitos que estiveram com ela ontem, e agora tenta esse acordo com o Legislativo e com o Judiciário. O senhor acredita na possibilidade de um pacto nacional por reformas tão profundas como o senhor acabou de dizer? O senhor acha que o Judiciário tem uma contribuição a dar, dará essa contribuição? O senhor acredita que haverá empenho dos três poderes em efetivamente ouvir as ruas e trazer soluções para as questões que estão colocadas? O senhor acredita num pacto nacional? Bom, eu acredito que atendi prontamente ao convite que ela me fez para termos essa conversa. Agora, eu me coloco como voz minoritária dentro do judiciário brasileiro, não é? Vocês conhecem bem as minhas posições bastante críticas em relação a certas práticas que são vistas como absolutamente aceitáveis no nosso judiciário. Então, eu não acredito, sinceramente, que essas ideias, algumas das quais eu expus aqui hoje, que haja consenso no judiciário sobre elas. Por isso é que eu fiz questão de frisar que falava como uma voz que não engajaria, não é, outras pessoas dentro do judiciário, muito menos os ministros do Supremo Tribunal Federal. E mais, eu sempre faço questão de frisar isso. Se eu tenho essas ideias, eu as tenho porque elas são fruto de uma trajetória pessoal, de uma trajetória acadêmica, de quem tem experiência em viver em grandes democracias. A minha vida profissional jamais foi pautada por discussões puramente acadêmicas. Eu tenho sempre o pé na realidade. Mas não só na realidade nossa aqui, na realidade do nosso país. Ministro, eu queria saber como funcionaria um recall dos políticos uma vez eleitos. É muito simples. Em sistemas, esse recall se aplica muito bem a países com voto distrital, países que adotam o voto distrital, o sistema distrital. E nesse sistema distrital, os deputados são eleitos mediante eleições majoritárias dentro de um distrito. Então, necessariamente, vai sair eleito uma pessoa que faz parte daquela circunscrição. Ora, nesse sistema, o que há de bastante elogiável nesse sistema é que há esta responsabilidade, essa ligação de representatividade e de responsabilidade do eleito para aquele círculo pequeno que o elegeu. O resultado disso é que a pessoa é eleita numa circunscrição tão pequena, pode ser pequena, mas num país tão grande como o Brasil, ela pode abranger mais de um município, né? É mais fácil para o
o eleitor controlar e saber as tomadas de posição feitas pelo seu eleito. Saber e cobrar. E se não gostar das tomadas de posição dessa pessoa eleita, ele tem a possibilidade de recall, ou seja, recolher o seu voto, anular, revogar e forçar uma eleição, uma segunda eleição, para tirar aquele representante. Recall é isso. O exemplo mais recente e bastante midiático que houve foi em 2002, 2003, não me lembro se foi 2002 ou 2003, do governador da Califórnia. O surgimento do ator de Hollywood, Schwarzenegger, na política, quase em plano nacional, nos Estados Unidos, se deu em decorrência de um recall. Havia um governador de nome Gray Davis, que acabara de ser eleito para um segundo mandato. Mas esse governador não soube dar as respostas corretas que eram esperadas pelo povo da Califórnia em um momento de crise, a chamada crise da energia elétrica. Os eleitores propuseram um recall, o recall foi aprovado e, num segundo momento, foi aprovada a destituição dele. Mas isso existe em outros estados americanos. Presidente, boa tarde. Manuela Borges, da Rede TV. Gostaria de saber se o senhor acredita que o povo brasileiro, hoje, com o nível de educação, de informação que tem, está preparado para responder um referendo, uma consulta popular sobre reforma política, um tema tão complexo. Ora, o povo brasileiro está tão acostumado a responder sobre esses assuntos que ele respondeu sobre assuntos parecidos há pouco tempo, né? Nós tivemos referendo, nós tivemos plebiscito em 1993 sobre o sistema de governo e tivemos plebiscito mais recentemente sobre referendo, na verdade, sobre desarmamento. É ilusório achar que um país com quase 200 anos de vida independente não tem autonomia para dar as respostas para as questões nacionais. O que falta no Brasil é dar ao povo a chance de trazer ele próprio essas respostas. Já está com o tempo misturado, mais duas para a gente encerrar. Nenhum. Foi uma conversa, uma troca de pontos de vista sobre o momento e sobre as medidas. Presidente, o senhor tem também alguma proposta para acelerar a tramitação da justiça brasileira, que é bem uma Eu tenho, mas não as exprimi nessa conversa, porque eu achei que não era o momento adequado. Vocês sabem muito bem aqui, nós vivemos num mundo, em Brasília, vivemos numa situação totalmente artificial, né? Eu, há pelo menos 10 anos, aqui em Brasília, nunca andei de ônibus depois que voltei para cá. Aliás, hoje faz 10 anos. No Rio de Janeiro até que andei, sim. Andei de ônibus, inclusive recentemente. De vez em quando eu pego um ônibusinho lá. Mas eu, sinceramente, não tenho elementos para responder. Né? Porque tudo hoje tem custo. Eu não sei como se daria essa equação. Pois não. Vão interferir de alguma maneira no julgamento dos estados para acelerar o processo?
Olha, se os movimentos persistirem, eu acredito que vão interferir no sentido de buscar, de termos uma resposta rápida. E essa resposta, eu já tenho essa resposta há algum tempo, né? Eu já deixei claro que esses embargos vão ser julgados em agosto, em algum momento de agosto. É isso, gente. Obrigado.